Ei pessoal, a gente está aqui hoje para mais um Canguru Entrevista. Hoje recebendo Fernando Dias, que é empresário, administrador de empresas, e veio contar para a gente uma história que começou com a experiência dele como pai. Quando nasceu a primeira filha dele e ele percebeu uma super injustiça nesse mercado, que existem um monte de cursos para mães aprenderem a trocar fralda, curar o umbigo, de tudo, os cursos clássicos para gestantes, que na verdade tem sempre um olhar muito feminino. E ele percebeu aí que tinha espaço para um outro público que quer muito participar, que quer entrar no jogo também, que são os pais. E ele vai contar para a gente dessa experiência dele. Ei, Fernando, tudo bem? Tudo bem, Ivana, e você? Obrigada, tudo ótimo. Obrigada por ter aceito o convite de estar aqui. Eu que agradeço. Conta para a gente como é que surgiu o Você Pai e Agora. Olha, o curso surgiu há mais ou menos 2, 3 anos atrás. Eu sou pai de 2 princesas, da Duda, de 5 anos, e da Gabi, de 3 anos. E exatamente como você comentou, na época que eu estava grávido, né, lá atrás, os cursos são todos cursos de casal gestante ou curso para mulher e tal. E apesar de ter sempre um apelo muito forte nos próprios cursos para a participação do pai, os temas e a linguagem como eles são abordados são muito direcionados para a mãe. Para a mulher, Né? E aí eu percebi que se quisesse falar diretamente com o pai, talvez fosse melhor um pai falando para outro pai, que é isso que eu faço no curso hoje. É uma linguagem de homem para homem. Sou eu mostrando para esse futuro pai como vai ficar a vida dele daí para frente. E como é que é essa linguagem de homem para homem? O que que você explora das diferenças? O que que você sente que é preciso um discurso diferente para tocar os homens? Eu acho que o que eu tento pregar no curso, assim, primeiro, antes de ir para a parte da linguagem, é que o pai não deve ser, né, só pagador de conta e ajudante de mãe. Então é importante que ele vista a camisa desse projeto, de ser pai, e se dedique de corpo e alma a isso. Mas eu começo falando desde quando ele fica sabendo que está grávido, o estresse do relacionamento com a mulher grávida, que não é uma coisa muito simples fácil, e muito né? fácil de se lidar. E aí eu falo, amigo, senta aqui que eu vou te contar como vai ficar a sua vida, né? Passando também pela parte financeira, de quanto custa ter um filho. Eu entrego uma planilha de controle de gastos financeiros. A pessoa quer desistir nesse momento, quando você entrega a planilha. Eu brinco, ainda bem que às vezes é um só, né? Quando é gêmeos, dobra essa brincadeira. E também depois, quando nasce, a importância do pai também trazer um pouco a esposa de volta, né? Eu costumo brincar que a mãe, quando tem o neném, né, ela entra numa bolha ali, bebê e mãe, e esquece um pouco do marido, né? Então também falo muito disso, do pai poder trazer a esposa de volta e tal. Você acha que o marido tem um papel importante nisso? Porque você tocou num fato que é normal, assim, o estresse para a mulher pós-parto é muito grande, é tudo muito novo, aquele recém-nascido que te exige muito, tem o próprio cansaço físico, né? A amamentação, aquela acordação toda durante a noite, isso cria uma exaustão física para a mulher também. Mas dá para trazer essa mulher de volta? Você conseguiu fazer isso com a sua mulher? Sim. O que eu percebo que acontece, primeiro é que não só a mãe, mas às vezes o casal, né, tem uma certa culpa de sair de casa e deixar o bebê com alguém. Né? Mas por que nós vamos num restaurante se a gente agora tem um filho? Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. É importante você resgatar momentos que você tinha antes da chegada do bebê, né? Claro que não dá para fazer isso com 1, 2, 3 dias, 3 semanas, um mês que o bebê chegou. Mas eu falo muito no curso assim, ó. Por exemplo, o bebê, ele vai mamar mais ou menos de 3 em 3 horas. Então, quando ele estiver lá com 6, 7 meses, que já dá para introduzir o alimento, né? Você pode dar uma mamada, alguém pode dar um alimento daí 3 horas e a mãe pode voltar para dar a segunda mamada 6 horas depois. Então, o casal ganha 6 horas de intervalo. Né? E você vai deixar esse bebê com quem? Com uma avó, com alguém de confiança, não tem nada demais fazer isso, na minha opinião. E aí, nessas 6 horas, eu brinco que dá para ir para um restaurante, dá para resgatar um cineminha, dá até para um motel aí, fazer outro bebê, se quiser. Eles não estão muito celsos. Não, ninguém está querendo saber disso, né? De outro bebê. Mas essa questão do relacionamento de casal, você sente que é a principal angústia, a preocupação dos pais ou não? Assim, a história dos cuidados com as crianças é o que realmente assusta mais e deixa eles mais inseguros? Olha, eu percebo aí, à frente do curso, ao longo desses 2 anos, eu percebo 2 angústias muito fortes. Assim, a parte financeira, né, se o pai vai dar conta de prover a casa e quanto custa a chegada do filho. Por isso que eu abordo isso muito no curso. É até uma questão interessante, porque ter filho não é uma coisa muito cara. Caro é quando você tem que voltar a trabalhar, a mãe e o pai, né, voltar a trabalhar depois da licença, e decidir o que vai fazer com a criança. Você vai colocar
uma cuidadora dentro de casa, uma escolinha, que isso é um pouco, isso representa, pra você ter uma ideia, 60% do custo da criação de um filho numa cidade do tamanho de BH, por exemplo. E uma segunda angústia que eu vejo muito forte é a questão de criação, assim. Se meu filho vai pegar birra, como eu vou saber lidar com isso. Lá na frente, quando... As questões de comportamento mesmo. Sim, disciplina. lá na frente, como vai ser a questão de drogas, violência, amizades na escola. E você fica assim, não, mas está tão longe. Mas eu vejo os pais muito preocupados com isso, assim. Uma coisa que você sempre fala é o tanto que as mulheres também colocam os maridos, os pais, no papel de ajudantes, né? Que depois elas reclamam que eles não querem estar junto. Como é que é isso, assim? Você tem visto uma evolução nisso dos pais reivindicarem um papel mais importante do que esse de mero coadjuvante na história? Tenho visto isso e eu acho que são dois fatores também. Primeiro, os próprios pais estão mais engajados. Eu acho que a geração, né, antes da nossa, era um pai que ia para o mercado de trabalho trabalhar, colocar dinheiro dentro de casa e a mãe ficava em casa mais cuidando dos filhos. E aí hoje eu percebo pais mais engajados nisso, mas também talvez por causa dessa mudança no mercado de trabalho, né? Hoje a mulher, ela sai para trabalhar também e ela às vezes contribui, muitas das vezes, né, contribui financeiramente dentro de casa. Então não tem mais esse negócio, olha, você vai trabalhar e eu fico cuidando do bebê. As coisas se equilibraram nesse sentido. Acho que isso é que trouxe essa mudança de comportamento. Porque eu sinto, claro, que se a gente comparar os movimentos de mães e até os grupos de mães, as mães blogueiras e o movimento de pais, há uma discrepância ainda. Mas esse é um nicho que está crescendo. Assim, eu vejo muitos pais criando páginas na internet para compartilhar as histórias, criando movimentos parecidos com o seu, de trazer esses pais para junto, que eu acho que tem a ver com um pouco de dizer, olha, você não foi sozinha, isso aqui eu sou parte, eu também quero interferir, eu quero contribuir para a formação desse novo serzinho, assim, né? Você acha que é uma coisa da sua geração, seus amigos, vocês saem para falar de filho, como mulher sai para falar de filho? Porque a gente junta 6 mulheres e só fala de filho. Não, acontece assim, a gente sai para tomar cerveja, para esquecer da confusão dos filhos em casa. E aí, às vezes, a gente fala um pouco de trabalho, aí o pessoal fala, pô, vamos parar de falar de trabalho? E aí começa a falar de filho, né? E é engraçado porque as conversas são assim, são casos mais... engraçados mesmo, são casos mais de bagunça, de tombos, quedas e... Da coisa eterna, assim, né? Da parte muito divertida e emocionante de ser pai e ser mãe. Como é que tem sido? Suas meninas cresceram e aí você já está um pai experimentado, já com vários certificados, né? Que agora a Duda já está com 5, né? Vai fazer 6 agora. Como é que é a sua relação com elas? Como é que é essa divisão do tempo? Que tipo de coisa você faz com elas e faz questão de fazer com elas? Olha, hoje, eu às vezes comento isso pouco, inclusive, em relação ao curso, eu não estou mais casado com a mãe das meninas, né? Eu sou divorciado. E aí todo mundo me diz, pô, mas você não dá curso de pai? Eu falo, dou curso de pai, não dou curso de bom marido, né? E aí, mas eu estou te contando isso porque hoje é realmente essa questão de divisão de tempo, né? Eu fico 5 dias com as meninas e a Renata fica 8 dias com elas. Então, nesses 5 dias que eu estou com elas, eu procuro ter menos celular na mão, menos televisão e mais qualidade de tempo, né? Hoje eu tenho total certeza que quantidade de tempo não quer dizer nada, assim. Eu acho que eu sou um pai muito mais participativo, muito mais dedicado hoje nessa situação de casamento do que antes, né? E o que a gente gosta de brincar, e tem uma casinha lá de final de semana na Serra da Moeda, elas adoram ir para lá. E aí a brincadeira favorita é fazer bolo de barro, rabiscar o chão, brincar com tinta guache, dar bananinha para os macacos. E eu acho isso muito legal, porque como a gente vive numa cidade grande, em que o principal lazer passa a ser ir para o shopping ou talvez até para uma pracinha, né, que eu também acho uma coisa muito legal, eu faço muito isso quando eu estou aqui em BH, mas eu acho que é importante você botar o pé no chão, botar o pé na terra lá para brincar, resgatar essas coisas que a gente fazia. Sim. Você tocou num ponto importante, que é engraçado, é curioso para quem acompanhou essa trajetória sua no curso, disso de quando você se separou, mas é verdade, o seu curso é para pais, não é para maridos, você não está se dispondo a formar maridos, e o fato do relacionamento entre o pai e a mãe, ele não ter evoluído como o casal gostaria, não significa que você não possa ser um pai super presente, né? Exatamente. E hoje vocês têm guarda compartilhada, é Sim. isso?
Como é que você tem visto, assim, o papel de pai é mais importante mesmo? Você tem visto pais preocupados com isso, outros pais separados que estão tentando esse modelo, que te perguntam muito, querem saber da sua experiência? Sim, eu acho que primeiro é importante você ter uma relação boa com a sua ex-esposa, né? Independente de qualquer coisa, você tem que preservar as crianças. Isso a gente procura fazer bem. Mas a questão de outros pais, eu vejo, não sei se é... Eu brinco assim, quando você quer comprar um Fusca, você começa a ver um monte de Fusca na rua, né? Tal do campo de percepção. Então, hoje eu tenho muitos amigos que infelizmente, talvez, né? Acho que a palavra é essa, se separaram. Mas eu acho que o importante é ser feliz. Não adianta você querer estar num relacionamento que não está dando certo, né? E até em função das crianças. Eu vejo que esse término de casamento, no meu caso, fez bem para todo mundo. Fez bem para mim, para a Renata e principalmente para as meninas. Então, hoje a gente está todo mundo melhor nesse ponto. Você é um pai de meninas e tem vários tabus aí, porque às vezes é fácil assim, com meninos eles se dão bem, tem todas as brincadeiras lá. Tem alguma coisa assim, você se sentiu constrangido com alguma coisa? Como é que é a relação com meninas ou isso não foi preocupação? Eu sempre fui muito tranquilo com isso e acho que você comentou até desse movimento de blogueiras, de sites especializados nisso. Tem uma coisa que às vezes eu vejo, pai não pode tomar banho com a menina. Outro dia um pai tirou uma foto com a menina pelada no colo, foi uma confusão na internet e tal. Eu não tenho outra opção, eu tenho que dar banho nessas meninas. Entra os 3 para dentro do banheiro e tudo vira brincadeira, né? Inclusive, pôr a mão aqui, pôr a mão ali, é uma farra, mas faz parte. Agora, uma coisa que eu percebo que a gente, como sociedade, ainda não evoluiu muito, é a questão assim, de ambientes públicos para o pai. Então, por exemplo, esse final de semana eu fui para a minha cidade, que é Ubá, e voltei com as duas, vou sozinho com as duas e voltei com as duas de lá sozinho. E aí paramos num restaurante, porque elas queriam comer e ir ao banheiro, não tinha banheiro, só tinha feminino ou masculino. E aí eu falei, putz, levar menino desse tamanho para sentar num vaso, onde um monte de marmanjo fica parando o tempo todo, aí tive que conversar com o dono do restaurante, para ele ver se tinha alguém lá dentro do banheiro feminino, para eu entrar com elas no feminino. Aí ficou uma moça na porta tomando conta. Então, assim, ainda não é aquele negócio, não precisa ter banheiro para o homem, porque todo mundo viaja em família. Vai ter sempre uma mulher para tomar exatamente. conta. Né? E eu sinto isso dos pais que estão engajados nesse movimento, é uma reclamação sempre frequente. Você citou um exemplo na estrada, no interior, mas mesmo na capital, assim, é muito cobrado, é raríssimo você encontrar. Eu, às vezes, vou em restaurante com elas, eu tenho que usar aquele banheiro de portador de necessidade especial. Teoricamente é um banheiro menos usado, eu acho que vai estar mais limpinho para elas. E eu acho que é um desafio como sociedade, para a gente perceber e criar esses espaços, família. Eu acho que tem que reclamar que assim os estabelecimentos vão mudando. Os shoppings são sempre muito cobrados e eles foram os primeiros a criar. Então, se adaptarem. É raro, assim, o shopping sempre tem um espaço família, onde dá para entrar o pai. Mas nos outros lugares, restaurantes, é muito mais difícil você encontrar essa possibilidade. Enfim, você já fez esse curso num monte de cidades, né? Ele é online, como funciona o curso? Quem tá vivendo isso, como é que faz para participar do curso? O curso começou aqui em Belo Horizonte de forma presencial, montava algumas turmas nos finais de semana, ou até atendimento na casa da pessoa. E aí agora, depois eu também ofereço o curso em company, né? Já fiz o curso em grandes empresas no Nordeste, em São Paulo, aqui em Belo Horizonte. E hoje tem uma modalidade que é muito legal, que até talvez em função dessa correria do dia a dia, que é um curso online. O conteúdo é exatamente o mesmo do curso presencial, são mais ou menos 3 horas de curso. O pai não aguenta muito mais do que isso também. Tem que ser concentradinho. São mais ou menos 3 horas de curso, em que eu faço um bate-papo com o pai e tem uma parte prática que uma enfermeira, que é a Vanessa Machado, que é daqui de BH também, que ela explica a parte de dar banho, trocar fralda, essas questões dos primeiros cuidados com o bebê. E a questão do curso online também é legal porque existe uma nova lei que estende a licença paternidade de 5 para 20 dias e para funcionários que trabalham em empresas cadastradas no programa Empresa Cidadã do Governo Federal. E essa lei determina que para o pai poder fazer a extensão de 5 para 20 dias, ele tem que participar de um curso desse, de paternidade responsável. E aí o curso online, tanto quanto o curso presencial, ele emite um certificado no final, que é a comprovação que o pai tem que apresentar no RH. Como é que tem sido a aplicação dessa lei? O que você sente? Porque depende das empresas se inscreverem no programa. Tem tido uma adesão maior? Você tem tido uma procura em função da aplicação da lei? As empresas que já estendem a licença maternidade de 4 para 6 meses, para a mãe, as primeiras a aderir. foram as que automaticamente também estenderam para o pai.
E aí, muitas pessoas me perguntam, mas você vê que ainda tem uma questão até de machismo nessa conversa toda, né? Mas o pai vai ficar 20 dias fora do emprego? Não, ninguém vai aceitar isso. E aí eu converso muito isso. Olha, eu vejo que tem dois perfis de empresa. Aquela que já aderiu, ela faz questão que o pai participe e fique ausente do trabalho esses 20 dias, né? Você vê, existem empresas, por exemplo, como a Natura, que dão 40 dias, que vão além da lei. O Twitter aqui no Brasil dá 5 meses. Então, tem empresas que já vestiram bem essa camisa. Agora, também, infelizmente, tem empresas que não querem nem fazer adesão. Falam, não vou fazer adesão porque o pai não pode ficar 20 dias longe do emprego, a gente precisa dele aqui. Dependendo do segmento industrial, por exemplo, 90%, 80% da mão de obra é de homem e o empresário pensa, nossa, se eu estender essa licença de 5 para 20 dias, vai ter uma debandada geral. Mas eu acho que isso tem que ir mudando, né? Porque é questão de qualidade de vida, eu acho que o funcionário fica muito mais engajado no retorno. E de responsabilidade social, né? Criar... Igualdade de gêneros, né? Sim, e essa história da formação de outra pessoa é uma responsabilidade para todos nós, assim, pais, mães, mulheres e homens, né? Essa fase inicial da chegada de um bebê em casa mexe com a família inteira, né? Eu acho que poder contar com a participação do pai nesse processo, talvez facilite a criar os vínculos de paternidade, né? Que depois a gente fica sempre questionando, de tantas mães sofrendo, que os pais foram abandonados pelos pais, que os pais não assumiram a maternidade, talvez fizesse diferença se eles estivessem nesse momento início, né? acompanhando, você sabe bem como é esses primeiros dias de tantas novidades, surpresas, angústias, que pai e mãe podem viver juntos. E não é fácil esse iniciozinho, né? Do nascimento, eu brinco, falo, se prepara porque é a pauleira, né? Porque a mãe, no caso, que fica lá 4 meses ou 6 meses, né? Ela tem uma carga muito pesada de rotina com o bebê, né? E o homem, ele tende a achar que trabalhando fora, aqueles são os problemas maiores, né? Eu falo isso muito no curso. Então, você chega em casa, sua mulher fala, toma, pelo amor de Deus. Aí você fala, pô, peraí. Acabei de chegar cansado, exausto. Relatório, diretoria na minha cola, pressão, reunião. Né? E você já está me entregando esse pacotinho. Com mais um monte de falazada junto, né? Hoje a babá não veio, a papinha estourou dentro do micro-ondas. E você fala, gente, pelo amor de Deus, isso não é problema são os meus lá no trabalho. E não é isso, né? Fala, passa 3, 4 dias, 24 horas com o bebê para você ver o que é problema, né? Verdade. Relatório é de boa. Deixa o contato do curso, então, para quem está vivendo essa fase, está aí prestes a se tornar pai e quer aprender muito com o Fernando sobre tudo isso, como é que faz, como é que entra lá no site? Você pode entrar em contato com o curso pelo www.vouserpai.com.br e também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, que é @curso-vouserpai. Joia. Gente, fica aí, pensem sobre tudo isso que a gente discutiu. Eu sou super fã desse movimento de pais que reivindica um papel muito maior do que de coadjuvante. Acho que assim a gente vai transformar o mundo quando mais pais perceberem que isso é não só um dever, é um direito que eles têm de viver essa paternidade intensamente. Queria agradecer muito, Fernando, por ter vindo para esse bate-papo com a gente. É isso então, pessoal. Até o próximo Canguru Entrevista.